Olá! Hoje iremos falar sobre a arte romana. De começo precisamos saber que essa arte era concentrada no que era necessário, útil e real. Nessa época Roma invadia outros locais e trazia tudo o que era de bom para si, além de poder ser dividida como antes e depois de Cristo. Onde a igreja era perseguida até 300 depois de Cristo e após isso começou a ser perseguidor. As maiores influências recebidas são dos latinos, sabinos, etruscos e os gregos. Uma curiosidade é que pouco se sabe dos povos etruscos, porém foram muito importantes, pois deles vieram as muralhas e as pontes, por exemplo. Os romanos fizeram uma junção das colunas gregas com os arcos etruscos que resultou nisso. A partir do arco se conseguiu construir casas de até 3 andares e templos enormes. Outra ideia dos romanos foi construir vários altares para deuses diferentes dentro de um só templo. Assim ocuparia menos espaço e tempo de todos. As características dos romanos era a busca do que é importante, útil e real, além de mostrar a grandeza e força do povo para dar medo ao inimigo com construções grandiosas. A parte da arquitetura já era muito desenvolvida na época. Um exemplo é a cúpula de Panteão, que tem um buraco no meio do teto, e quando chove, a água escorre para as canaletas. Por causa do seu chão oval. Quando a Igreja Católica vira perseguidora, ela resolve mudar o nome dos deuses para santos e logo depois toma templos para si e o governo a toma novamente. As casas romanas na época eram feitas em volta dos quintais que tinham piscinas e praças, por exemplo. Havia também a arquitetura para o divertimento do povo, construção de circos, teatros e anfiteatros, como o Coliseu, que copia os gregos, pois as colunas de baixo para cima fica no período dórico, jônico e quase um coríntio na última. Os assentos eram de mármore e divididos em 3 partes. O pódum para a classe mais elevada, a maeniana para a classe média, e a classe portice, que era feito em madeira para os mais pobres e mulheres. No pódum havia o chamado velarum, que era um tecido que protegiam do sol. Nesses colíseos aconteciam batalhas como por exemplo a batalha naval com água corrente, isso no ano de 240 a.C. Após isso começa a batalha entre animais. Depois homem contra animal, e enquanto estava havendo uma batalha outros animais com fome estavam nas celas e para atiçá-los o sangue atravessava a areia e caía neles. E por último homem contra homem. Esses homens eram escravos e devedores, de várias etnias. Outro avanço na arquitetura foi a construção do aqueduto com 450 quilômetros e que a cada 50 quilômetros abaixa 17 centímetros para a água correr. Era lacrado para evitar fezes de animais e venenos de inimigos. Porém a Roma acaba se dando mal e tendo que se render, pois inimigos destroem o aqueduto, o que fez os romanos ficarem sem água. Outra grande construção foi uma coluna com todos os feitos do imperador. Eram 38 metros de altura, 4 de diâmetro, com escadas por dentro para chegar ao topo. Era uma forma de reverência ao rei, que estava em cima da torre, e que mais tarde a igreja tira e coloca um santo. Havia vários arcos nas cidades que estavam vinculados às guerras que foram conquistadas e feitos do imperador. O Arco de Napoleão é a estrutura mais alta de Paris,
tirando a Torre Eiffel, além de ser centralizado e muito grandioso. E por último também havia os termas onde acontecia a troca de saberes filosóficos e muito sexo entre as pessoas. Havia águas quentes e frias controlados por escravos. Quando a água estava muito quente parava de se jogar lenha. Muitos escravos morriam por causa da fumaça. No geral haviam saunas, salas com águas frias, mornas e quentes, vestiários e o local das fornalhas que aqueciam as águas. Agora vamos falar de pinturas e mosaicos onde temos 4 modelos. O 1 grau feito em parede lisa, com gesso para dar a impressão de mármore. O 2 graus onde os artistas começam a pintar painéis com ilusões. O 3 graus que são representações fiéis à realidade, valorizando a delicadeza dos pequenos detalhes, e o 4 graus feito em fundo vermelho, com a pintura ao centro, cópia da arte grega, com cores primárias e representação do teatro grego. Já o mosaico era feito com pequenas pedrinhas coladas com gesso nas paredes. A cor das pedrinhas eram originais, por isso a obra fica meio escura e sem cor. Dentro de Roma muitas vezes aparece o cristianismo em obras e já temos profundidade, luz e sombras aqui neste momento. As peças teatrais da época eram feitas somente por homens brancos e quando era preciso se tingiam de preto para interpretar um homem negro. Temos o começo da construção de bustos, ou seja, do umbigo para cima. Isso pois o imperador não podia estar presente em todos os lugares. Então as pessoas passavam e reverenciavam os bustos. O imperador se colocava como divino. E por último a arte romana na Pompeia. Bom, aqui já temos calçadas, guias, portões e paralelepípedos. Porém a história mais curiosa é a das chamadas estátuas de Pompeia. Quando um vulcão entrou em erupção muito próximo à cidade, as pessoas não conseguiram fugir e quem não morreu com as pedras da explosão morreu asfixiado com a fumaça densa do vulcão, e quando a lava da vulcão encosta nessas pessoas, elas viram uma estátua e estão lá até hoje. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.